Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. A Rússia é o maior país do mundo. No início do século XX, a Rússia era uma das potências mais importantes do cenário internacional. Apesar de ter uma posição privilegiada no concerto das nações da Europa daquela época, a Rússia era um país com muitos problemas internos. A começar pelo regime político, o czarismo. A Rússia era governada por poderosos czares. Era, na verdade, um dos últimos regimes absolutistas da Europa. O czarismo controlava o país com mão de ferro. A família Romanov, dinastia imperial russa, se orgulhava de não perder uma guerra havia 300 anos. Além desse governo absolutista dos czares, os russos também sofriam com o poder da aristocracia rural. Essa aristocracia detinha a maior parte das terras russas, impunha um domínio bastante severo sobre os agricultores. 85% da população russa era formada por camponeses, em sua imensa maioria eram miseráveis. A Rússia, portanto, tem problemas políticos graves, um regime antiquado e uma sociedade de muita pobreza, muita miséria. A economia russa estava baseada no campo. No início do século XX, nascia uma pequena indústria na Rússia. Era um surto industrial protagonizado pelo capital belga e francês, especialmente. Os operários urbanos russos, embora fossem minoria, embora vivessem nas cidades, não tinham melhores condições de trabalho que os camponeses. A situação dos operários russos era muito grave. No entanto, o regime dos czares permanecia extremamente forte no início do século XX. Em 1894, sobe ao trono da Rússia o czar Nicolau II. A dinastia de Romanov festejava os seus séculos de poderio. A população miserável era obrigada a assistir a uma ostentação de riqueza completamente inadequada à situação econômica da Rússia. A Rússia, em 1905, se envolve em sérios problemas. Naquela época, os partidos de oposição ao regime do czar estavam se fortalecendo. A burguesia liberal das cidades queria espaço na política e eles formavam um grupo político denominado de mencheviques. Do outro lado, havia os operários urbanos cada vez mais conscientes da sua falta de direitos e da necessidade de reformas na relação entre patrões e empregados na Rússia, muito influenciados pelas ideias de Karl Marx. Esses operários urbanos logo se juntam e formam um grande partido na Rússia, o Partido Bolchevique. Então o sistema dos czares sofre oposição tanto dos mencheviques, que eram liberais burgueses, quanto dos bolcheviques, que eram trabalhadores urbanos das fábricas. Essa oposição se torna mais forte quanto mais a Rússia se torna miserável, quanto mais os problemas sociais da Rússia se tornavam graves, mais os bolcheviques e mencheviques faziam barulho e desestabilizavam o regime dos czares. A resposta do czar Nicolau II era sempre agressiva, era sempre violenta. Muitos líderes bolcheviques foram mortos, outros tantos foram enviados ao exílio, inclusive Vladimir Ulyanov, apelidado de Lenin, exilado em Genebra, na Suíça. Ora, em 1905, como eu dizia, todos esses problemas pareciam mais graves. Naquele ano, o czar Nicolau II decidiu entrar numa guerra contra o Japão na disputa de terras na Manchúria e na Coreia. A disputa imperialista russa contra o imperialismo japonês será um desastre. A guerra começa em 1904 e em 1905 a Rússia será a primeira potência europeia derrotada por um povo não branco. Isso foi uma vergonha para o czar da Rússia. Nicolau II nunca engoliu essa história, não é? Ele passa a se considerar o elo fraco da dinastia de Romanov,
que há 300 anos não perdia uma batalha e agora ele perde para um povo não cristão e não branco. Isso surtiu efeitos devastadores no moral da sociedade russa. Ainda em 1905, a pobreza da Rússia se aprofunda. A miséria no campo era muito grave. Naquele ano, 200 mil trabalhadores rurais, liderados por padres da Igreja Ortodoxa, em pleno inverno, decidem se manifestar para o imperador. Eles marcham em direção ao Palácio de Inverno. Era uma manifestação pacífica. Os padres pretendiam entregar a Nicolau II um manifesto em que pediam a misericórdia do imperador, pediam que ele melhorasse as condições de trabalho na Rússia, pediam a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. No meio daquela neve toda, 200 mil pessoas se aproximando do Palácio Imperial acabaram assustando as tropas do czar Nicolau II, e a guarda do palácio abriu fogo contra a multidão, matando mais de 1000 pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi uma mancha no reinado de Nicolau II. Nicolau II seria bastante criticado por isso. No mesmo ano, marinheiros rebelam-se contra os oficiais e tomam conta de um encouraçado russo, o encouraçado Potemkin. A marinha se rebelava contra o governo imperial. Em resposta a tudo isso, o imperador decide criar a Duma. Era o parlamento russo. Ele promete reformas liberais, promete acabar com o absolutismo, convoca eleições para o parlamento russo, a Duma. Mas logo que a situação se estabiliza, Nicolau II se esquece de suas promessas. O ano de 1905 é considerado o ensaio da Revolução Francesa. O regime do czar quase desabou nesse ano, mas a história ainda prosseguiria. Com o passar do tempo, a Rússia continuava miserável. O governo do czar continuava extremamente autoritário. Em 1914, o czar teve a oportunidade de acabar com a péssima imagem que ele tinha adquirido ao ser derrotado pelos japoneses em 1905. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o czar mergulha a Rússia de cabeça no conflito. A Rússia mobiliza 15 milhões de soldados na Primeira Guerra Mundial. É a maior mobilização da história até então. Os russos atacam o Império Austro-Húngaro, atacam as fronteiras da Alemanha. Mas a verdade é que, apesar de mobilizar 15 milhões de homens, a Rússia não tem estrutura para fazer essa mobilização. Alguns historiadores dizem que os soldados russos chegaram a ir para a guerra com apenas uma bala. Os alemães faziam piada dos russos. Diziam: há mais russos na guerra do que balas. Não é? Os russos passavam a guerra praticamente inteira correndo, se escondendo. Não é? Não havia efetividade da ação militar russa. Embora tivessem muitos soldados, eles estavam mal preparados para a guerra. Enquanto isso, os gastos com a Primeira Guerra Mundial levavam a Rússia ao colapso econômico. Em 1916, a crise na Rússia atinge o seu ápice. No inverno daquele ano, o imperador toma uma decisão difícil. Decide sair da Rússia e comandar as tropas pessoalmente. Isso, de fato, eleva o moral das tropas russas no front de batalha. Porém, a situação interna do país era muito grave. 30 milhões de camponeses abandonam o campo rumo às cidades em busca de comida. O inverno russo atinge 40 graus negativos. A Igreja Ortodoxa chega a fechar as portas de suas paróquias para que a população faminta não invadisse as igrejas para comer as velas. Essa é a situação de fome que a Rússia está passando. Ao mesmo tempo, os russos têm gastos exorbitantes para manterem 15 milhões de soldados no front. Ao mesmo tempo, a marinha se rebela novamente contra o governo dos czares. Enquanto milhões de camponeses afluem para cidades em busca de comida, os operários urbanos fazem greve.
para completar a situação, o imperador vai para o front e deixa governando a Rússia sua esposa, a czarina Alexandra. Alexandra era leal à Rússia. Os historiadores têm mostrado que, além de tudo, era muito leal ao marido. Mas naquela época havia uma dúvida muito grave sobre Alexandra. Alexandra é irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha, contra o qual a Rússia está lutando, e os russos não confiam no comando de Alexandra. Ora, diante de todos esses problemas, a Rússia entra em colapso no início do ano de 1917. Em fevereiro daquele ano, diante de toda essa situação alarmante, a czarina Alexandra é afastada do trono e o czar Nicolau II é deposto. Em fevereiro de 1917, nós temos a primeira Revolução Russa, é a Revolução Menchevique. Quem passa a comandar o país é um jovem deputado liberal chamado Kerensky. Kerensky era do grupo dos mencheviques, tinha sido ministro da Justiça alguns anos antes. Kerensky toma medidas importantes, como a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, mas essas medidas não eram suficientes. O que a Rússia precisava naquele momento era sair da guerra. E Kerensky não retira a Rússia da guerra, porque tinha medo de romper os compromissos assumidos pela Rússia com seus aliados ocidentais, a Inglaterra e a França. Ele paga caro por isso. Em outubro de 1917, nós teríamos a Revolução Bolchevique. Lenin, que estava exilado em Genebra, assina um tratado com os alemães, o Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, os alemães ajudariam Lenin a voltar para a Rússia em segurança pela Finlândia, e Lenin se comprometia a tomar o poder na Rússia e a retirar a Rússia da guerra, beneficiando os alemães. É isso que acontece em outubro de 1917. Lenin toma o poder, os bolcheviques assumem o comando do país. Lenin declara que todo o poder estaria nas mãos dos líderes dos sindicatos, a quem ele chamava de sovietes, e assim Lenin ordena o fuzilamento da família imperial russa. Com isso, nós temos o início da Revolução Comunista. No primeiro momento do governo de Lenin, ele cumpre o acordo de Brest-Litovsk com os alemães e retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, Lenin começa a implantar o comunismo. E a primeira forma de comunismo adotada por Lenin foi o comunismo de guerra. Quando Lenin toma o poder, a velha aristocracia russa se revolta, organiza suas tropas e ataca o governo de Lenin. Nós vamos ter dois poderosos exércitos se batendo: o exército branco, formado pelos aristocratas russos que haviam sido depostos do poder, e o exército vermelho comunista de Lenin. Esse comunismo de guerra é um comunismo de emergência. Ele toma medidas drásticas. A primeira medida é o confisco de toda a produção agrícola. A segunda medida é a equalização dos salários. A terceira medida é a mais importante: o confisco das indústrias estrangeiras e a estatização de todas as indústrias da Rússia. Além disso, Lenin estabelece os sábados comunistas. Eram sábados em que os trabalhadores trabalhavam gratuitamente pelo regime, não é? Ora, depois da Guerra Civil, em 1921, com a vitória do Exército Vermelho, Lenin estabelece a nova política econômica. Na sigla em inglês nós chamamos de NEP, New Economic Politics. Essa nova política econômica será implantada entre 1921 e 1918, e Lenin dizia que a revolução daria um passo para trás para dar 2 passos para frente. Ele permitiu a exploração privada da propriedade de terra, ele permitiu, acabou com a requisição, com o confisco da produção agrícola. Lenin estabeleceu a liberdade de comércio interno e de produção industrial, e Lenin estabeleceu
os planos quinquenais de desenvolvimento que inicia a planificação da economia russa. Pessoal, só uma correção. Agora há pouco, na aula, eu falei que Lenin tinha implantado os planos quinquenais. Na verdade, é o Joseph Stalin quem implanta os planos quinquenais. Lenin inaugura a planificação da economia, da qual os planos quinquenais são uma consequência. Em 1924, Lenin morre. Com a morte de Lenin, a Rússia vive um grande embate entre dois grandes líderes da Revolução Russa. Lenin não deixou claro quem deveria ser o seu sucessor. Todos achavam que o sucessor deveria ser, ou a maioria das pessoas que estudavam o comunismo ou que aderiam ao regime, acreditavam que o sucessor deveria ser o líder do Exército Vermelho, Leon Trotsky. Trotsky acreditava que o comunismo deveria ser espalhado pelo mundo antes mesmo do comunismo se consolidar na Rússia, né? Agora já a União Soviética, desde 1922, a tese internacionalista de Trotsky era, segundo ele, muito importante, porque a Rússia não conseguiria manter o comunismo caso o comunismo não se espalhasse pelo mundo. O seu rival era o líder do Partido Comunista, comandante de toda a burocracia estatal soviética, Joseph Stalin. Stalin controlava o poder político da Rússia. Stalin controlava a polícia, controlava os mecanismos de inteligência, controlava a burocracia do Partido Comunista, agora partido único da União Soviética. Stalin acaba vencendo esse embate. Trotsky é obrigado a fugir para o México, onde acabaria sendo assassinado por ordem de Stalin. E assim nós temos o início da era stalinista na Rússia. É uma ditadura totalitarista de esquerda, extremamente sangrenta e autoritária.